Olá, pessoal! É uma grande alegria fazer mais um De Primeira para vocês. Nessa semana falaremos sobre a histórica vitória do São Bernardo em cima do Corinthians, mas nosso primeiro assunto é o Santo André, que também está enchendo sua torcida de esperança. Nesse fim de semana, o Ramalhão venceu o Guaratinguetá na estreia da Série A2 do Campeonato Paulista por 2-0. E eu estive lá e conversei com o Nunes, que é o nosso convidado aqui dessa semana. O Nunes que está ao lado do Guilherme Menezes, mais conhecido como Bebezão, por adorar doces, né? É uma bomba aí, nossa primeira bomba aí do programa. E foi a reestreia do Nunes, com a camisa do Ramalhão. Foi a segunda ou terceira passagem, ô Nunes? A quarta. A quarta já, olha só, a quarta passagem. E é um jogador que tem muita história no Santo André, merece muito respeito. Já ganhou a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copa Paulista, a Copa do Brasil, 2004. E a Copa do Brasil também, que é o campeonato mais importante. E quase ganhou o Campeonato Paulista, Guilherme. Foi por pouco também, aquela final contra o Santos, histórica. Final histórica e fatídica, né? Dos nossos queridos juízes. Estranha, né? Aquela final, mas deixa pra lá. É verdade, é verdade. Seja bem-vindo, Nunes. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, de primeira. E minha primeira pergunta é o seguinte: como foi o reencontro com a torcida? Você marcou um gol e deu assistência para outro. Foi uma estreia perfeita, acho que para qualquer jogador. Eu já emendo e pergunto se você se sente melhor. Você rende melhor jogando no Santo André por toda essa identificação que você tem com o clube? Primeiramente, boa tarde. Agradecer pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui. A volta não poderia ser melhor, né? Voltar vencendo, fazendo gols, dando assistências. Isso para mim foi muito importante. O mais importante foi a vitória. Acho que acima do Nunes tem o Santo André, então a gente tem que pensar no clube. E eu voltei para pensar no clube, voltei com o objetivo de subir, não tenho essa vaidade de ser artilheiro, de ser o artilheiro da equipe ou da competição. Meu objetivo é subir, eu voltei aqui para isso. E jogando aqui, eu me sinto mais à vontade, estou em casa. Quando você está em casa, você se sente à vontade, você pode fazer o que você quiser. Sim, na sua casa, né? Não que eu faço o que eu quero no Santo André, mas eu tenho essa liberdade, eu tenho essa confiança, eu tenho esse respeito, o carinho de todos, então para trabalhar fica mais tranquilo. Você acredita que o seu futebol rende melhor mesmo no Santo André? Quando você está num lugar que você é querido, que você tem o respeito, que você tem a confiança, o futebol rende. Não só no futebol, mas no trabalho, quando te respeitam, quando as pessoas gostam de você, gostam do que você faz, te dá confiança, isso aí acontece naturalmente. Quando eu vi essa camisa do Santo André, tudo flui naturalmente, eu jogo com alegria, foi o time que me criou, foi o time que me projetou para o futebol. Então, quando eu estou servindo o Santo André, eu faço com o coração e as coisas vão caminhando bem. E Gui, foi interessante, você pode até comentar isso daí, mas essa parte tática do jogo, que o Nunes foi um garçom do time. Ele deixou os companheiros umas 3, 4 vezes na cara do gol. Né? Então não foi só aquele jogador que fica dentro da área esperando a bola. Isso é um trabalho do Fonseca, né? Do Roberto Fonseca, técnico do Santo André, que faz variações no time muito interessantes, né? Então ele tem um jogador de velocidade, por exemplo, que é o Michel, tem um jogador com velocidade que é o Miller, que sai muito da área, né? Que se movimenta muito. E o Nunes, que normalmente é um jogador paradão, né? Um jogador mais fixo na área, mais centroavante, goleador, né? Também pode fazer isso, né? Até pela experiência que ele tem, a qualidade que ele tem, técnica e experiência, de saber aquelas coisinhas que futebol... bola vem mais aqui, posso trabalhar nessa região que vai ter liberdade para quem vai entrar de trás, isso é muito importante. E tem um companheiro dessa movimentação que é o Miller na frente, facilita muito. Eu acho que o Fonseca está achando, a pré-temporada foi muito importante para ele achar a maneira de jogar do Santo André, com as características dos jogadores que ele tem. Então ele tem uma marcação muito forte com o Marcinho Guerreiro e o Diogo Orlando, no meio campo, que dá a liberdade para esses jogadores com mais qualidade técnica, o Nunes, o Miller, o Michel, o Peixe, enfim, quem jogar por ali, ter essa liberdade de sair mais um pouco quando chegar à frente, chegar com qualidade. Né? O que a gente viu do Santo André no sábado, a verdade é que o Santo André dominou o jogo. O Santo André não teve grandes dificuldades contra o Guaratinguetá, apesar de alguns momentos, mas dominou o jogo. Né? Realmente, uma vitória, não só achou um gol e aí depois houve o pênalti, ganhou ali 2-0 meio conturbado. Não, ganhou porque dominou o jogo mesmo, merecida a vitória. Começar com o pé direito é muito importante no A2, que vai ter apenas 19 jogos. Se você não resolver na primeira vez, você não resolve mais, porque não tem segunda fase. Então, parabéns ao Santo André, parabéns ao Nunes. O Santo André teve um pouco de problema no começo do jogo, porque jogou com 2 laterais improvisados. Né? O Gian e o Alisson, que na verdade é um zagueiro, jogou na esquerda. Mas depois do primeiro gol, o Ramalhão sobrou em campo e poderia até ter goleado o Guaratinguetá. Mas após a partida, o Nunes falou que o Santo André precisa melhorar em alguns aspectos. Quais são esses aspectos aí que o Ramalhão precisa melhorar, Nunes?
Não, eu não falo nem questão tática. A nossa equipe é uma equipe nova, foi formada. Eu joguei com o Michel há muito tempo, né? Joguei com o Marcinho, joguei com o Diogo Holanda, o Júnior Paulista. É o único que eu tinha jogado há mais tempo. O Ramalho, a gente jogou pouco junto, né? Que quando eu cheguei ele estava saindo. Então a gente formou, tivemos 15 dias ali da pré-temporada. É um tempo bom, mas não é um tempo suficiente para você ajeitar tudo. E começo de competição sempre tem uma coisa ou outra ali que eu preciso melhorar ali na frente, eu preciso corrigir alguns erros meus, ali no meio precisa corrigir, na zaga precisa corrigir, então não tem um time perfeito, então você sempre tem que estar procurando melhorar, procurar acertar e corrigir os erros. A gente ganhou, o jogo para quem estava fora parece ser fácil, mas a gente tornou o jogo fácil, não é que o jogo foi fácil, né? Então a gente trabalhou bastante para isso, mas apesar da vitória, a gente errou, tivemos alguns erros e a gente não pode também deixar essa vitória esconder esses erros. A gente tem que sempre estar se cobrando, sempre estar melhorando, porque conforme a gente vai ganhando, as equipes vão vindo mais perto. Então a gente tem que estar sabendo lidar com as situações também. Uma pergunta que a gente queria fazer para o Nunes é a seguinte, como você disse, pré-temporada de 15 dias, o trabalho acontecendo, o técnico Roberto Fonseca fazendo esse time jogar, e um grande reforço do Santo André, além de todos os jogadores, foi o assessor de presidência de futebol da presidência, o Carlos Zarini, né, que é seu amigo, de tantos jogadores que foram contratados. 90% desses jogadores comentaram que vieram para o Santo André porque o projeto apresentado pelo Carlito era muito bom, claro que com o aval de toda a diretoria. Qual que é a importância do Carlos Zarini para o trabalho do Santo André, ele voltando ao Santo André agora na busca desse acesso? Bom, primeiro que o Carlito, além de ser meu amigo, ele é um cara correto. E eu deixo bem claro que ele é meu amigo fora de campo, dentro de campo, no trabalho. Eu sou profissional, ele também, eu respeito ele como profissional, a gente não tem relação de amizade nenhuma dentro do trabalho, é tudo profissional. E a confiança que o jogador tem nele, todos os jogadores que veio, porque confia no trabalho dele, porque ele já fez trabalho bom, ele no Paulista que a gente foi para a final, ele estava no comando, então a confiança que os jogadores têm nele. Então isso leva ao jogador querer aceitar um desafio como esse. O Carlito está lá, ele sempre faz time bom, ele sempre faz trabalho bom, então vamos que a gente vai chegar. Então, isso, particularmente para mim foi isso que, não só o fato do Carlito estar, mas por eu já ter um carinho pelo clube, já ter uma identidade grande com o clube, juntou os dois, o Carlito está aqui e o Santo André, deu vir para cá. Acho que os outros jogadores também pensam da mesma forma, pensam no profissional que ele é, na competência que ele tem, que aqui vai ser uma janela. A gente sempre fala que o Santo André é uma vitrine muito grande, então aqui vai ser uma janela muito grande para todos aqueles que vieram e os que estavam aqui também, se a gente conseguir chegar no nosso objetivo, que é o acesso. Tava com saudade de fazer gol e correr para a torcida? Tava. Eu sempre tenho contato, eu nunca perdi o contato com o clube, eu sempre acompanho o clube onde eu estou, sempre acompanho. Eu sempre tive amigos que permaneceram e voltar agora a fazer gol e correr para a torcida, acho que eu e o Santo André tem uma ligação muito forte que acho que isso aí não tem preço que paga. Vale citar que quem deu a bomba da volta do Santo André foi a torcida, né? Ele conversando com um torcedor do Santo André e, onde você vai jogar esse ano, Nunes? Vou jogar no Santo André. Pô, jogar no Santo André? Vai voltar? Vou voltar. E aí um torcedor acabou dando a notícia, primeiro que todo mundo. Ele deu até um pouco de sorte, porque o gramado do Bruno Daniel tá novinho. Que diferença para o ano passado, acho que é um fator até positivo para o Santo André. Né? Tanto que no lance do segundo gol, você vê que os jogadores tocam a bola com uma facilidade, a bola vai, né, Gui? Não fica aquela pingando toda hora no gramado. E até a arquibancada nova, fica do lado oposto daquela principal, né, onde estão as cabines de imprensa, também já tem uma estrutura. Vai ficar pronta até o fim do ano, né? Elevando a capacidade de público do estádio em 15 mil pessoas. Isso é uma ótima notícia. Não, excelente, né? Para quem acompanhou no passado o Santo André, num gramado horrível, né, no Bruno Daniel, horrível mesmo, a palavra é essa. A bola só quicava, só buraco, areia, numa situação, né, lamentável mesmo, não dava para praticar o jogo ali. Um time de qualidade como é o Santo André hoje, de toque de bola, de velocidade de jogadores tecnicamente de qualidade, você tem que ter um campo bom, senão a bola não rola, não tem como você jogar desse tipo. Então até perguntamos para o Nunes antes de começar o programa, ele disse, não, outra coisa, tá ótimo jogar ali, tem treino inclusive lá agora e isso é muito bom, né? É a evolução do trabalho, não adianta ter um time bom, jogadores experientes, com nome, e o seu campo não ajuda também. Então, isso é muito importante para esse acesso do Santo André. Mudando um pouco de assunto agora, Nunes, é
é assim, toda vez que a gente fala, alguém fala sobre o seu nome, sempre vem aqueles comentários mais ofensivos, todo mundo lembra de você, de alguns episódios envolvendo o seu nome, aquela final da Copa São Paulo que você imitou o porco contra o Palmeiras, a discussão com a torcida do São Caetano quando você passou por lá, né? E mais recentemente essa briga com os jogadores do São Bernardo. Briga não, discussão que houve lá no último jogo treino, para quem não sabe. Você se considera um jogador polêmico, Nunes? Não, não considero jogador polêmico, não. Eu considero um jogador de personalidade forte, de que não leva desaforo para casa. Naquela época da taça, eu já cansei de falar, eu era garota, fiz uma aposta com meu tio e acabei fazendo aquilo. Não me arrependo, porque eu já fiz, então não adianta eu chegar aqui e falar me arrependo, porque então, eu sabia do que eu estava fazendo, né? Eu não estava querendo provocar a torcida, estava querendo provocar o meu tio, que eu fiz a aposta com ele, mas tomou aquela repercussão, aconteceu o que aconteceu, mas isso já é passado. Eu não me lembro de eu ter discutido com a torcida do São Caetano. É que eles pegavam muito no seu pé. Mas isso na minha estreia lá, eu já fui vaiado. Eles têm isso que eu joguei no Santo André e não ia correr, não tem essa rivalidade, então... mas respeitei, continuei trabalhando, não deu certo lá, mas paciência. E em relação ao São Bernardo, eu não estava nem no lance, foi um lance isolado que o Ramalho se enrolou com o jogador deles e o zagueiro e o goleiro veio para o tumulto, eu estava perto, mas não estava acontecendo nada, depois o tumulto do lado. E eu fui para o tumulto para separar e de repente o diretor estava me xingando lá, eu não estava nem entendendo o que ele estava falando, mas ele estava xingando lá de longe. E eu acabei nem entendendo. E o que saiu aí que eu fui para cima dele, que eu queria brigar com ele, tudo mentira, porque eu não queria brigar com ele mesmo, porque ele estava do outro lado do campo, estava xingando lá do outro lado e eu não estava nem perto de mim. Né? Se ele estivesse perto de mim, seria outra situação, mas ele estava longe, estava xingando, nem entendi o que ele estava falando. Depois que eu fiquei sabendo o que ele falou, mas isso não vem ao caso. Inclusive tem uma declaração até polêmica do presidente do São Bernardo, Luiz Fernando, né, Gui, que você pode falar. A gente acompanhou no programa da TV Bernô, aqui de São Bernardo, perguntaram sobre esse caso, um torcedor mandou uma pergunta sobre esse caso. Aconteceu direito no jogo treino e tal. E claro, como não existe aqui, cada um sabe o que aconteceu e vê do seu lado, né? Cada um viu do seu jeito. E o presidente disse que aconteceu um problema, que os jogadores de Santo André estavam pegando muito forte e tal, exagerando na força. E aí citou o nome do Nunes, querendo dizer, o Nunes, aonde ele está, ele traz confusão. Qualquer time que ele passou, ele traz confusão. Você ficou sabendo disso? Como é que você pode falar sobre isso? Não, para mim isso é novidade. Não fiquei sabendo, também pouco me importa a opinião do presidente de São Bernardo, porque eu não sei nem quem é, não conheço, também não faço nem questão de conhecer. Não tenho essa pretensão de conhecer ele. Eu acho que você, dirigente, você tem que ter uma postura diferente. Você tem que, quando tem uma situação dentro de campo que tem a briga, você tem que conter, você tem que tentar contornar a situação, você não tem que ficar de fora xingando e ofendendo os jogadores e entrando no tumulto. Isso não é o perfil de um dirigente que se preza, né? Então, o que eu vou falar para ele? Falar o quê? Não falar nada, não conheço, não sei. E também não faço nem questão de conhecer, que pouco me importa a opinião dele. Segue a vida. Perfeito. Só para a gente, saindo da questão de polêmica, né, passando nesse caso, o próximo jogo de Santo André é na quarta-feira, né? Enfrenta o Red Bull em 7 horas em Campinas. E a gente eu acompanhei pelo menos o jogo treino contra o São Bernardo, do Red Bull. É um time de muita qualidade, viu, Nunes? Time de bom toque de bola. Como é que está o time preparado ali? Já conhece um pouco do Red Bull, alguns jogadores que estão lá? Bom, eu conheço só o zagueiro, né, que tá lá. Mas hoje em dia no futebol não tem bobo, não tem bobo. O São Bernardo, o Guará montou o time às pressas e dificultou e deu trabalho. É que a nossa equipe estava preparada para a situação, mas eles deram trabalho, o time tem qualidade. E não tem bobo no futebol. Não adianta a gente achar que ganhamos do Guará, vamos para lá e vamos ganhar do Red Bull, que não vai ser fácil não. Para a gente ganhar, a gente vai ter que ralar, a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que jogar ainda mais do que a gente jogou e vai ser todos os jogos assim. Todo mundo que for jogar com o Santo André nessa 2 já sabe da qualidade do nosso time, já sabe os jogadores que tem aqui e vão vir forte. Então, a gente tem que estar preparado para todas as situações, para pegar o Red Bull, para pegar quem quiser que seja. A gente tem que estar preparado para vencer. Né? Então, não adianta a gente achar que tá tudo certo, que tá tudo bom, que a gente não vai conseguir nada. Então, é só trabalhar e pé no chão. O Nunes teve uma passagem pelo Red Bull em 2011, né? E depois você foi para o Vasco da Gama, que foi acho que o principal equipe que você já defendeu acho que no futebol nacional, né? Por que você acredita que não deu certo lá, né, o seu futebol, você não embalou de vez, né, para ficar nos grandes centros?
E outra pergunta que acho que a torcida quer saber, você sabe quantos gols marcou já com a camisa do Santo André? Não sei. Ainda perguntei pro assessor, pedi para ele dar uma pesquisadinha. Ele tá correndo atrás disso aí. O Vasco foi o auge da minha carreira, né? Eu saí do Santo André depois da final e já estava com um problema muito sério no pubis, né? Joguei aqueles jogos, joguei as finais já com um problema debilitado, eu já não treinava, né? Eu só ia pro jogo. Então estava difícil para mim, eu não conseguia correr, eu não conseguia dominar a bola, não conseguia bater na bola. E fui pro Vasco. Fui com essa lesão. Eu queria ficar para tratar, mas o diretor pediu para eu ir para tratar lá. Então eu fui, fiquei 2 meses no departamento médico lá, não consegui recuperar. Voltei porque tinha que voltar e tem aquela pressão de se foi contratado e o time estava na situação difícil. Então joguei muitos jogos no Vasco machucado, sem ter condições, depois estourei de novo. Então acho que isso foi o que me atrapalhou muito, essa minha ida para o Vasco. Essa lesão prejudicou e quem teve essa lesão de pub sabe que não é fácil, que prejudica mesmo. Então acho que no Vasco o que aconteceu comigo foi essa lesão mesmo que prejudicou. Ok. Mudando um pouco de assunto agora, vamos falar um pouquinho sobre o São Bernardo, Guilherme, que conseguiu uma vitória, a vitória mais importante da sua história. Pela primeira vez o Tigre venceu um grande do futebol brasileiro, que foi o Corinthians, após 8 tentativas. A gente vai ver o gol aí marcado por Eric Flores. Logo no primeiro lance da partida, praticamente, uma tabela que ele fez com o Badi. O Eric Flores, que, diga-se, demos primeiro no ABCD Maior a notícia da chegada dele, fizemos uma matéria, ele ainda pensa em defender a seleção brasileira. Só que o Eric Flores não ia nem jogar. Ele acabou entrando no lugar do Careca, que se machucou na véspera, né, Guilherme? A gente esperava até uma posição diferente, pelo que o Boara trabalha normalmente, jogador de área, talvez o Diogo Acosta, enfim. O Gil, que vinha querendo, por mais que não seja jogador da característica do Careca, por ser o titular da Copa Paulista e tudo mais, a torcida pedindo, a gente até esperava, e o Eric Flores acabou, né, sendo uma surpresa do Boara e uma grata surpresa, né? Fazer um gol histórico como esse, que vai ficar marcado, não tem como. Você venceu o Corinthians dentro do Pacaembu, né, com uma dificuldade que é um time que, Corinthians, campeão de tantos títulos nesses últimos anos, né? Muito importante para o São Bernardo, e mais do que isso, a questão de 3 jogos, 3 vitórias, né? Campanha impecável do São Bernardo, visando a sua vaga na Série D, mais do que até só passar de fase é a vaga na Série D, esse é o objetivo do São Bernardo, e tá de parabéns. Ganhar do Corinthians dentro do Pacaembu não é fácil nem no começo do Campeonato Paulista, né? Não é só desculpa, não. O Corinthians não jogou tão bem, claro, mas o São Bernardo foi eficiente, achou o seu gol logo no começo e soube jogar até o final, tá de parabéns. Realmente, vitória, assim, é para ficar para a história. Parabéns ao São Bernardo. Tirando o São Bernardo, apenas o Palmeiras venceu as 3 primeiras partidas no campeonato, para vocês terem uma noção desse começo do Tigre na competição. Você acha que é cedo ainda para falar de uma classificação para as quartas de final, Série D do Campeonato Brasileiro? Qual é a sua opinião? Como nós temos 15 jogos, né, tem que ir um pouco de calma. Até porque, quando tá vencendo e a confiança é grande, fica tudo bem. Mas aí você perde um jogo, como é que o São Bernardo vai reagir depois de adquirir tanta confiança? Se sofrer uma derrota, por exemplo, como é que vai reagir no próximo jogo a essa derrota? Vai conseguir reequilibrar e manter um bom desempenho ou não? Então é complicado, ainda tem que ter calma. Agora, que são 3 jogos, 2 jogos fora, sendo que um é um jogo contra o Corinthians no Pacaembu, você venceu os 3, é porque o São Bernardo está no caminho certo. Trabalho de pré-temporada bem feito, trabalho da base, que a gente sempre fala aqui do ano passado, mantida do Paulista para a Copa do Paulista, da Copa Paulista para este ano, a base bem montada, a questão do técnico Boara, o trabalho está sendo bem feito. Colher frutos é o objetivo. Eu acho que vai colher sim. E para completar esse assunto do São Bernardo, agora tem o Audax. Na terça-feira, uma reedição da final aí da Copa Paulista, um reencontro entre as equipes. Um dos maiores, né, clássicos aí, se a gente for dizer, ou não, do interior de São Paulo, se for juntar aqui, né, ou na Grande São Paulo, porque, se não me engano, o número de vitórias é o mesmo para os dois lados e 10 empates entre os dois times. Não tem maior vencedor nesse confronto. E a gente sabe da qualidade do Audax, né, do modelo de jogo perfeito, bem trabalhado pelo técnico Fernando Diniz. E o São Bernardo também já está muito adaptado ao que joga o Audax. Então sempre é um clássico, sempre é decidido nos detalhes. Claro, a final da Copa Paulista do ano passado foi entre os dois, decidido nos pênaltis. Vai ter um pouquinho de revanche nessa terça-feira, no 1º de maio. E para terminar nosso de primeira, não tem como não falar do São Caetano, que estreou na Série A2 do Campeonato Paulista no sábado, lá em Tapira, cidade da mãe do Guilherme. É, isso mesmo. E foi derrotado pela Itapirense por 2-1. E nota negativa é que a torcida tentou invadir o vestiário do Azulão. De acordo com o repórter lá, que eu até anotei aqui, Rádio Clube de Itapira, o Gil Costa.
ele conversou comigo e passou essa informação. Triste, Guilherme, logo no primeiro jogo da temporada. São vestígios do de 2013, né? 2 rebaixamentos de 2013 do Azulão e agora, meu amigo, qualquer empate que não for bom e a derrota que é pior ainda, vai criar esse clima. Né? Vai ter que sair desse buraco, São Caetano, que se encontra. Lógico, passou um jogo, como é que você pode cobrar tudo isso? É outro grupo, mudou muitos jogadores, o técnico é diferente, claro, tudo isso, mas o clube é o mesmo. A camisa é a mesma, os torcedores são os mesmos, eles não querem mais ver. Depois de 2013, tantos sofrimentos, não querem mais ver esses problemas, né? Querem vitória de qualquer jeito. Eu não acho nada ruim ou estranho perder o Itapirense. Como pode perder o Itapirense? Pode perder sim. Ué, o jogo foi lá, o Itapirense preparou tanto quanto o São Caetano, pode vencer sim. Lógico, não é uma coisa normal, você vê um São Caetano na situação que está, depois do ano ridículo que teve no ano passado. A gente espera que as coisas aconteçam de novo lá. Pega o Batatais agora em casa e que venha uma vitória para reencontrar o caminho da esperança aí do Azulão. Nunes, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Toda entrevista que eu faço, eu dou a liberdade para o entrevistado falar o que quiser, por último. Às vezes uma pergunta que eu e o Guilherme não fizemos, algum recado que você quer deixar, não sei, um recado para a torcida do Santo André mesmo. Fica à vontade aí. Eu agradeço pelo programa aí, agradeço pela oportunidade também de falar aí. É até bom a gente participar, a gente saber o que está acontecendo em volta, porque tem situações que eu praticamente sou de São Paulo, né, fico muito pouco aqui em Santo André, aqui no ABC, então não sei de muita coisa que está acontecendo aqui. Mas é bom participar, a gente sabe o que está acontecendo, a gente começa a ficar mais atento. Como eu falo, eu não sou um jogador polêmico, eu não brigo com meus companheiros, eu defendo a minha bandeira, isso não quer dizer que eu sou um jogador polêmico, mas esse caso dessa situação, dessa briga mesmo aí, tinha um monte de jogador envolvido, mas meu nome saiu, só meu nome saiu, então isso não significa que eu sou polêmico. É que já virei foco e que o pessoal tem 10, mas eu estou no meio, eu que comecei, mas já estou calejado com isso, já estou experiente. E deixa isso para lá, só agradeço pela oportunidade aí, que precisar, estamos aí. Legal, Nunes, muito obrigado, Guilherme. Também agradeço de novo sua participação aí, você sempre engrandece o nosso programa, bebezão. Dá sua palavra final aí. Obrigado mais uma vez, a gente espera que o São Caetano se reerga, o Santo André siga nesse caminho, o São Bernardo principalmente também, nesse trabalho de Série A1, depois de uma vitória, né, histórica como essa, também siga o seu trabalho, a gente sempre torce pelo futebol do ABC. A gente não defende um ou outro, mais ou menos, nós defendemos todos, nós defendemos a região, a gente espera que todos os times tenham sucesso. É isso aí, pessoal. Uma boa semana. Continue acompanhando o De Primeira. E eu queria mandar um abraço especial para o pessoal da TVT, que está sempre conosco aí. Um abração.